Vamos dar continuidade, então, aqui às próximas palestras. Eu vou chamar agora o André Mazzaferri, que é pesquisador do CBPF, para falar dos detetores de partículas à base de fibras cintilantes finas. Bom, obrigado. Bom dia. Bom, como ele falou, vou falar sobre nova classe de detetores de partículas, né, baseadas em fibras cintilantes. Bom, a cintilação é uma técnica antiga, uma das mais antigas usada para detectar partículas elementares, e ela é baseada na excitação atômica e envio de fótons, e por definição, então, um fóton muito rápido, temos um detetor bastante veloz e alta eficiência quântica. Bom, no entanto, a aplicação se você quer resolução espacial bem alta, né, excelente resolução espacial, isso sempre foi um desafio, uma técnica de cintilação, principalmente pela fabricação das fibras e pela detecção de poucos fótons. Esses problemas foram recentemente resolvidos, né, por novos sensores de SiPM, Silicon Photon Multiplier, e pelo experimento LHCb, vou falar sobre ele agora, que conseguiu resolver essa questão da tecelagem, né, e vai usar isso no upgrade do seu detetor, sistema de traços. É uma tecnologia bem interessante, que, como eu falei, tem alta resolução espacial e pode ser usada em outras aplicações, além de altas energias. É isso que a gente está querendo. A gente trabalha na LHCb e prevê essa transferência tecnológica para o Brasil. Bom, basicamente eu vou motivar de onde veio esse projeto, né? Eu vou falar sobre a LHCb, a motivação física dele, o sistema de traços da LHCb, do projeto CIFI, que é o de fibra cintilante. Por final, então, eu coloco como esse detetor vai ser utilizado aqui no CBPF, para caracterização, para criação de expertise nessa área. E como backup, não vai dar tempo de falar, mas eu gostaria de citar outras atividades correlacionadas, que é o sistema de validação da eletrônica do LHCb, validação de detetores de forma genérica no CBPF. A equipe na área de detetores, tem metade do tempo no pós-doc, metade do tema de doutorado de uma estudante. Na área eletrônica, ainda tem duas defesas de tese, dois mestrados defendidos, um por defender, 2 alunos de IC. Bom, a motivação por trás do LHCb, em 1929, a antipartícula foi prevista teoricamente e em 1932, se eu não me engano, foi observada na câmara de nuvens, os pósitrons, que é ou antipartícula do elétron. Bom, se sabe, obviamente, que dentro dessa teoria, que para cada partícula tem uma antipartícula associada, e a partir daí, então, todos se perguntam por que o universo é composto de matéria e não de antimatéria, de forma natural. Isso é um observável que a gente tem meio cosmológico. Bom, vale a pena, então, comentar alguns pré-requisitos, né? A simetria em física é um conceito crucial para você entender processos físicos e, em particular, uma simetria discreta, paridade, carga e intervenção temporal. Então, onde tem a física verificou que a paridade, né, que é o espelhamento da física, tem que ser a mesma, espelhada, vista no espelho, violada na natureza. E com muito espanto viu que a violação de CP conjugada, carga, paridade, também era violada. Isso não era previsto, foi A ordem 67 fala que uma das condições de haver só matéria no universo, uma delas seria a violação da simetria carga-paridade. Basicamente, a gente tem um universo inicial com uma sopa, um plasma, que os quarks, antiquarks, eles se aniquilam, depois viram fótons e depois produz pares, é um ciclo vicioso de quarks e fótons, tá? Onde você coloca um quark a mais do que um antiquark pela violação de CP. Quando o universo
expande, esfria, ele subitamente desacopla, esses pares, então, são soltos, esses fótons são soltos no universo, e esse pequeno excesso de quarks viram a matéria do universo, seriam os bárions, que é a classe no qual os prótons pertencem. Bom, nessa época tinham 3 quarks, 2 japoneses, então, propuseram esses 6 quarks como forma natural da física de partículas incorporar a violação de CP. Vale ressaltar que o quark B, um desses 6, deixariam as melhores assinaturas de CP. Então, mas a assinatura de CP no laboratório ainda é totalmente, bastante insuficiente, incompatível com o observado no universo. Então é por isso, não cheguei onde eu queria, que o experimento LHCb foi desenhado justamente para produzir a maior amostra de mesons B, do quark B, e estudar essa questão a fundo. Bom, o LHCb fica no CERN, usa o acelerador do LHC, que tem a energia de centro de massa de 14 TeV, com altíssima luminosidade. Acho que todos mais ou menos já ouviram falar do LHC, não vou me ater muito a isso. Trata-se de uma colaboração de em torno de 1000 pessoas, de alguns países envolvidos. Esse é o nosso experimento, mas agora ficou mais simples, mais fácil de entender. Tem vários detetores, calorímetros, detetores de traço, magneto para calcular momento, e alguns detetores para medir velocidade. E basicamente cada evento a 40 MHz, você tem que reconstruir esses traços, medir momento e massa, identificar, de certa forma, essas partículas. Isso é feito, então, um dos pontos principais de qualquer experimento, e o nosso ainda mais, é o trigger, que é um dispositivo, que é um sistema no qual você seleciona os eventos interessantes no meio daquele monte de confusão. Então a gente tem lá vários detetores que participam do nível básico de trigger, mandam a 1 gigabits por segundo para o HLT e guarda em disco. Okay? Eu vou dar um foco agora no que interessa, que é o sistema de traço. Basicamente, o sistema de traço, a iteração começa aqui, no verde. Ele tem então uma partícula detectada pelos detectores de posição, bending, ela muda a direção com o campo magnético. Tem outro detetor aqui, então pelo ângulo entre esse traço e esse traço, você mede o momento da partícula. Isso é feito com uma resolução de ordem de micrômetros. Silicon e gás, são 2 tipos de detetor. Bom, então nós temos já uma excelente fábrica de antimatéria. Eu não vou entrar em detalhes, mas o LHCb tem se mostrado um experimento realmente super eficiente para isso. No entanto, nada muito relevante em nível de física, além do modelo padrão, foi observado. A gente precisa, então, ir além. Além significa, então, aproveitar a luminosidade ainda maior que o LHC vai proporcionar para mudar o seu detetor e conseguir fazer mais estatística, Aumentando a luminosidade, a gente tem mais ruído, a vida útil muda, a gente tem mais ocupação dos detetores, então a gente precisa esvaziar eles através de quê? De aumentar a segmentação. Além disso, é importante, isso é bem importante nesse contexto, tecnologias leves para não haver espalhamento das partículas. Silicon é pesado, tem uma eletrônica do lado. Além disso, como quarto item, temos que eliminar o trigger de nível 0, porque já está saturado a 1 gigabit por segundo. Então a gente vai perder muitos eventos hadrônicos. Bom, por isso então, esse é o nosso upgrade, mudar quase tudo, e substituir o inner tracker e o outer tracker daquele sistema de traço por cintiladores, que é uma tecnologia leve, e essa tecnologia tem que ser feita de forma a ter da ordem de 70 micrômetros de resolução. Então esse foi um desafio de 15 anos atrás, e o seu LHCb comprou essa ideia, e a gente define como projeto CFI. Bom, eu não vou entrar em muito detalhe geométrico, mas basicamente a gente tem 30 metros quadrados para instrumentar, são 144 módulos de
cada módulo são 8 match, 8 retângulos, né, de 2,5 metros por 12,8 centímetros. Em cada extremo desses módulos, 2 eletrônicas bastante parrudas, com muitos canais eletrônicos, enfim, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Bom, as fibras, que é um ponto, né, o sensor, efetivamente, do projeto, é um fio de poliestireno, tem 250 micrômetros, fabricado pela Cura Rai já tem uns 15, 20 anos. E como característica física, ela deposita energia, né, por ionização, e 2 MeV por centímetro, e emite 8.000 fótons por megaelectronvolt. Isso, fazendo a conta total, a gente tem no final das contas muitos poucos fótons para ler, da ordem de 4, né, por fibra. Então a gente precisa ter mais material ativo e melhores fotossensores. Isso foi resolvido, então, a gente fazendo 6 camadas de fibras superpostas e usar a nova geração de Silicon Photomultiplier, que eu vou explicar agora em breve, né? Bom, um ponto principal é, tendo a fibra, você tem que esticar ela de forma ultra precisa. Então é realmente uma tecelagem, tá? Isso foi estudado, foi desenvolvido na Alemanha, basicamente na Alemanha, mas não é só isso, você tem que ter um controle de espessura de cada fibra, porque uma filinha ruim, você danifica toda uma região e pode jogar fora um match inteiro. O match é esse detetor, essa unidade de detetor, né? Então você tem que ter um controle de qualidade, isso também teve que ser realizado. Bom, em 2015, ano passado apenas, a gente conseguiu então provar a capacidade nossa de produzir esses elementos, certo? Aqui está a regularidade dessas fibras superpostas, enfim, vários controles para verificar não só que era possível fazer que essa era compatível com o que a gente queria, mas que a gente poderia fazer isso em mass production, né? Bom, sobre o Silicon Photomultiplier, é um dispositivo que no caso nosso tem 128 canais, cada canal tem vários pixels, tá? A luz então entra em um pixel, cria um elétron lacuna, tem um bias, então forma uma avalanche. Isso está em modo Geiger, caramba, isso está em modo Geiger, ou seja, você tem uma corrente de saída do silicon sempre constante quando tem um fóton. A carga depositada na saída, do silicon não é mais proporcional à energia de entrada, está no modo Geiger. Então o que a gente quer é só saber se tem ou não tem algo no teu pixel de entrada. No caso do LHCb temos 96 pixels em cada canal. Bom, cada pixel então tem seu sinal somado. Como resultado então a gente tem, para cada pixel somado com o HIT, a gente tem uma carga depositada na saída, discretizada, assumindo que cada pixel tem um único fóton, isso torna-se um contador de fóton. Assumir isso não é absurdo, porque o pixel é bem pequeno e tem uma septância geométrica envolvida que dilui os fótons das fibras. Bom, mas isso não é suficiente. Isso aí chegaria a 150 micrômetros, não precisa chegar em 70. O que é feito é que, imagina que aqui eu tenho o nosso canal do silicon, são 3 canais aqui, o traço passou nessa direção e cada amarelinho é um sinal que vai ser somado no teu silicon. Então essa é a carga depositada naquele canal, porque tem vários pixels, né, estimulados. Aqui tem poucos e aqui tem poucos. Então a gente consegue medir o baricentro desse traço, fazendo um ajuste dessa distribuição de cima. A gente chega então em 70, como a gente queria. Essa é a imagem do silicon acoplado ao match, né, ao painel, onde tem as fibras aqui e o conector. O silicon obviamente está vedado da luz. Bom, estamos num ambiente de muita radiação, a gente tem que baixar a temperatura, porque a radiação provoca ruído, e ruído você vai obscurecer o teu sinal de poucos fótons,
ser feito a menos 60 graus, mas não é um requisito para as aplicações normais, só porque no CERN, na LHCb, a gente vai ter muito nêutron e isso, né, intrinsecamente gera ruído. Bom, essa é a eletrônica dividida em 3 partes. Tá? Temos então a amplificação, a clusterização em FPGA e aqui chips de transmissão de dados do CERN. E esse Pacific também é bem importante. Foi um projeto customizado lá na França. A gente participou dele um pouquinho. Bom, aqui eu não tenho tempo de falar sobre esse chip, mas estou aí para perguntas depois. Bom, e um dos projetos que a gente tem é criar um sistema automático de teste dessa eletrônica de 2048 canais, que é a unidade do... Bom, a gente está inserido na LHCb e basicamente em eletrônica, como carro-chefe, esse sistema automático de teste. A gente trouxe para o CDPF, a gente participou do teste BIM no CERN e trouxe um exemplar desse detetor para transferência tecnológica. Aqui tem um teste BIM, são 5 planos X e Y, são detetores pequenos, mas já obviamente foram feitos testes com o match inteiro. Tá? Isso foi colocado no SPS do CERN, um Super Proton Cyclotron 450 GeV. Como resultado desse teste BIM, a gente obteve então resolução espacial excelente, eficiência excelente, atenuação com a distância também prevista e adequada para a nossa aplicação, né? Não poderia, se fosse menos de 50, ia ter algum problema, porque o nosso match tem 250. A quantidade de luz também está esperada pelo Monte Carlo e a gente consegue trabalhar com isso, sobreviver com essa quantidade de luz. Bom, esse é o detetor que a gente tem no laboratório agora, colaboração com o CERN, que a gente vai então reproduzir alguns testes feitos no CERN. Isso começa agora, tá? Mas temos um problema, onde a gente não tem um SPS. Então a gente vai usar inicialmente raios cósmicos, que tem um problema de ter baixo fluxo. Nossa área é pequena, baixo fluxo, então a estatística é muito demorada, mas pode ser feito. Alguma coisa pode ser feita. A gente vai usar também fontes de radiação beta, de estronço 90, que tem um problema de emitir baixa energia, então a depósito de energia é muito grande, então você tem uma eficiência maior nas primeiras fibras. A terceira opção, que eu já considerei, já fui no IEM, é usar um feixe deles 24 MeV, que ainda é baixa energia para essa aplicação. O ponto ideal é da faixa de GeV. Então aqui depositaria muita energia para poder danificar o detetor e espalhar demais. Tem como sair, tem como resolver esse problema usando o ralo desse feixe. Bom, basicamente o que a gente vai fazer agora, essa nossa agenda para esses próximos anos, caracterizar essa amostra X e Y, usando uma eletrônica de 32 canais, que é a que a gente tem disponível agora, construir uma caixa com Peltier, entrada de gás, etc. Verificar a eficiência usando raio-x, né? Vislumbrando já a física médica. Já comecei a montar com um estudante uma eletrônica de 128 canais, 2 eletrônicas, e eventualmente fazer um telescópio para fazer as medidas de resolução e eficiência. Tá? A minha intenção é, muito em breve, começar a fazer a fibra no CDPF, mas com 1 milímetro para começar. Mas já consegue-se uma excelente resolução com 1 milímetro e é fácil de fazer, digamos assim, né? Aquela tecelagem na Alemanha vai esperar um pouquinho. Agora, imediatamente, é uma coisa mais cara de se colocar no CDPF, mas a gente está no grupo e pode beneficiar bastante dessa expertise. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais. Não. Obrigado. Bom, perguntas? Você deu ali uma palhinha no final sobre uma aplicação bem prática, que seria a aplicação genética no raio-x. No raio-x é da ordem de Kelvin, né? Você consegue ter uma resolução de 70 micros? Não. Qual seria uma resolução que você acha para raio-x?
acho melhor não falar, eu acho que vai ser pior, mas tem que ver o que tipo de resolução você precisa na aplicação. O que a gente precisa de 70 micros é da ordem de um silicon, né? Então eu não sei se é necessário tudo isso. A questão que eu vejo eventual, porque o preço disso aí ainda não é tão mais barato do que o silicon, mas aquela coisa, quando você começa a inovar, faz um desafio, o começo é sempre mais complicado, trabalhoso e eventualmente caro. Mas quando você pega, não só a gente, mas o mundo inteiro, começa a produzir esses matches, começa a entender esse sistema, a coisa vai ficando mais, como diz a questão de escala, né? Eu não sei dizer, está sendo gravado, eu não posso dar um número agora. Obrigado. Alguém mais com alguma pergunta mais? Obrigado, André.